Você já tentou seguir em frente, virar a página, mas algo inexplicável continua acontecendo. Sons, nomes, lugares, sonhos, tudo parece conspirar para te lembrar de uma única pessoa. É como se o universo estivesse sussurrando, insistente, como se houvesse algo mais por trás desses sinais que simplesmente não param de aparecer. O acaso começa a aparecer mensagem. As coincidências se tornam frequentes demais para serem ignoradas. Você se pergunta, isso é espiritual, psicológico ou os dois? Esse roteiro é um mergulho profundo nas mensagens sutis que parecem vir de fora, mas que, segundo Carl Jung, podem estar ecoando de dentro. Vamos explorar o verdadeiro motivo pelo qual certas conexões insistem em retornar à sua consciência, mesmo quando você tenta silenciá-las. Carl Jung acreditava que nada do que nos acontece no mundo externo é verdadeiramente separado do que ocorre em nosso mundo interno. Quando o universo parece enviar sinais repetidos sobre alguém, a explicação pode estar enraizada em conceitos profundos da psicologia analítica. Para Jung, aquilo que chamamos de sinais pode ser a linguagem simbólica do inconsciente tentando comunicar algo essencial para a nossa jornada de individuação, o processo de nos tornarmos inteiros e autênticos. A pessoa sobre a qual os sinais insistem pode representar muito mais do que ela mesma. Ela pode ser uma projeção de um aspecto seu que você ainda não integrou. Pode refletir sua sombra, partes reprimidas, desejos não reconhecidos, medos negados. Pode também representar um arquétipo, como o ânimos ou a ânima, que carrega um papel fundamental na forma como você constrói sua identidade emocional e espiritual. A repetição de sinais pode indicar que há uma parte sua buscando reconciliação, compreensão ou amadurecimento. Muitas vezes o inconsciente lança mão de símbolos externos para chamar sua atenção para o que está acontecendo dentro de você. Sonhos recorrentes, sincronicidades e coincidências não são meros acasos, são convites à consciência. Assim, a questão não é apenas por que essa pessoa não sai da minha cabeça, mas o que essa imagem está tentando me ensinar sobre mim mesmo. Jung via esses encontros com o mistério como oportunidades de crescimento. Quando o universo insiste em alguém, talvez não seja sobre o outro, mas sobre a transformação que essa figura pode despertar em você. A experiência de sentir que o universo está te enviando sinais sobre alguém é, frequentemente, um convite ao reconhecimento da projeção psicológica. Carl Jung descreveu a projeção como um mecanismo pelo qual atribuímos ao outro aspectos inconscientes de nós mesmos, tanto qualidades que admiramos quanto aquelas que rejeitamos. Ou seja, quando uma pessoa se torna um ponto fixo de atenção emocional e simbólica, ela pode estar servindo como espelho de partes não integradas da nossa psique. O outro se transforma numa tela onde projetamos ideais, expectativas, traumas e anseios. Assim, a insistência com que essa figura aparece, seja através de memórias, sinais externos ou coincidências, pode ser explicada como a força da projeção inconsciente tentando manter essa imagem ativa para que algo dentro de nós seja finalmente visto e compreendido. Essas projeções são mais comuns e intensas quando não temos plena consciência de quem somos. Quanto maior a distância entre nosso eu consciente e nossos conteúdos inconscientes, maior é a tendência de encontrar fora de nós o que habita dentro. É por isso que algumas pessoas entram em nossas vidas com um impacto desproporcional à realidade objetiva do vínculo. Elas carregam em si significados simbólicos que ultrapassam o indivíduo em si. Ao projetar, você não está simplesmente vendo o outro, mas vendo a si mesmo em forma disfarçada. Isso pode se manifestar tanto por uma idealização profunda, quanto por um sentimento de rejeição e conflito. A insistência do universo em trazer essa pessoa de volta à sua mente pode ser, portanto, um chamado para que você resgate essas partes projetadas e as reintegre ao seu ser. Reconhecer uma projeção é difícil, porque o sentimento que ela gera parece muito real. No entanto, é justamente por ser tão intensa que a projeção tem valor psicológico. Jung dizia que o sofrimento causado pela projeção é, na verdade, um passo necessário para o autoconhecimento. O outro não é apenas o outro,
Ele é um portal para a alma. E enquanto essa porta não for atravessada com consciência, ela continuará se abrindo sozinha, através de sinais, sonhos, memórias e encontros que desafiam a lógica e a razão. O processo de retirar a projeção é também o processo de amadurecimento emocional. À medida que você se aprofunda na sua própria alma, começa a ver o outro com mais clareza, não como o ideal de perfeição ou o causador da dor, mas como um ser humano complexo que ativou em você partes que estavam adormecidas. É aí que a projeção cumpre seu papel e pode ser dissolvida, quando você entende que aquilo que parecia vir do outro sempre esteve em você. O universo não está tentando te reconectar a alguém, está tentando te reconectar a você mesmo. Aquilo que você vê no outro e que insiste em aparecer é muito provavelmente o reflexo de uma parte sua que foi deixada na sombra ou que ainda não foi acolhida com amor e presença. O outro é só o espelho. O verdadeiro chamado é para dentro. Existe uma força invisível que nos mantém presos a certas pessoas, mesmo quando, racionalmente, sabemos que já deveríamos ter seguido em frente. Essas amarras não são evidentes. Elas se formam nos cantos escuros da nossa psique, onde reside o que Carl Jung chamou de sombra, o conjunto de aspectos que rejeitamos, reprimimos ou nunca desenvolvemos em nós mesmos. O vínculo com determinadas figuras do nosso passado ou presente se sustenta muitas vezes, porque essas pessoas ativam partes sombrias que ainda não foram integradas. A sombra não é apenas o lado negativo ou sombrio em termos morais. Ela inclui também qualidades latentes, potenciais não explorados, impulsos bloqueados e sentimentos negados. Quando alguém surge e nos confronta com essas energias, seja por despertar paixão intensa, ciúme, raiva, insegurança ou obsessão, não estamos apenas lidando com aquela pessoa em si, mas com o que ela representa dentro do nosso inconsciente. A razão pela qual certos vínculos parecem impossíveis de romper não está no laço objetivo, mas no laço simbólico. É como se aquela figura fosse o guardião de uma parte da nossa alma, e enquanto essa parte não for libertada, a imagem do outro continuará voltando. O universo, ao insistir em mostrar sinais sobre alguém, pode estar nos dizendo que há algo que ainda não foi olhado com profundidade, uma dor que não foi reconhecida, um desejo não assumido, uma ferida emocional que permanece aberta. Muitas vezes, a sombra se manifesta nos relacionamentos por meio da repetição de padrões inconscientes. Você atrai ou se sente atraído por pessoas que, em diferentes formas, ativam o mesmo drama psíquico: abandono, controle, rejeição, dependência. E por mais que a forma mude, a essência do vínculo se repete. Isso acontece porque o inconsciente está tentando recriar o cenário ideal para que você finalmente veja o que precisa ser transformado. A pessoa em questão pode não ser especial por si só, mas sim porque ela ativa com precisão o ponto exato onde a sua sombra se esconde. Essa ligação pode se tornar tão profunda que transcende o tempo. Mesmo após anos, mesmo sem contato, mesmo quando tudo parece resolvido no plano racional, algo permanece. É como se um fio invisível ainda unisse as duas almas, mas esse fio não é feito de destino romântico, e sim de material psicológico, um emaranhado de símbolos, memórias, emoções e projeções. O processo de libertação não se dá ao esquecer o outro, mas ao integrar o que ele veio mostrar. Olhar para a sombra é um ato de coragem, porque exige encarar partes que não gostamos ou que temos medo de admitir, mas ao trazer a sombra à luz, ela deixa de dominar nossos vínculos. A partir desse momento, conseguimos olhar para a pessoa que nos prende com mais clareza e perceber que o que nos prendia não era ela, mas nós mesmos, presos ao que ela ativava em nosso mundo interno. Muitos sinais que parecem vir do universo sobre alguém são, na verdade, reflexos de um conteúdo psíquico não resolvido. A mente inconsciente se comunica através de imagens, repetições e símbolos. Se você vê o nome dessa pessoa em todo lugar, se ela aparece em sonhos, se músicas parecem falar exatamente sobre o que você sente, tudo isso pode estar vindo do seu próprio inconsciente, pedindo integração. O universo é o espelho da alma. A libertação não vem ao tentar silenciar os sinais,
mas ao ouvi-los com escuta profunda. Não para agir impulsivamente, mas para entender o que está sendo refletido. A sombra não quer destruir você. Ela quer ser acolhida, aceita e reconhecida. Quando isso acontece, os vínculos inconscientes perdem a força, e o que antes parecia obsessão se transforma em aprendizado. A pessoa deixa de ser um enigma e você começa a recuperar sua própria energia vital. Entre os conceitos mais profundos da psicologia junguiana está o de anima e animus, representações do feminino na psique do homem e do masculino na psique da mulher, respectivamente. Essas figuras internas não se limitam a papéis de gênero ou características sociais. São arquétipos universais que expressam as polaridades da alma. Quando nos apaixonamos intensamente ou somos inexplicavelmente atraídos por alguém, pode ser que estejamos diante de uma manifestação externa desses arquétipos. E é aí que o amor se revela como uma poderosa via de autoconhecimento e integração interior. Jung acreditava que a alma busca constantemente a totalidade, e essa totalidade exige a união das polaridades, razão e emoção, ação e receptividade, luz e sombra, masculino e feminino. A figura do outro surge muitas vezes como um mensageiro simbólico desse processo. Quando sentimos que o universo continua apontando para uma pessoa específica, mesmo após o tempo ou a distância, pode ser porque ela encarnou para nós o arquétipo da ânima ou do animus. E nesse caso, o vínculo não é com a pessoa concreta, mas com o que ela simboliza internamente. A anima pode aparecer como a mulher idealizada, a musa, a inspiração, aquela que desperta no homem sensações de profundidade emocional, intuição e conexão espiritual. O animus, por sua vez, se manifesta na mulher como o homem forte, assertivo, misterioso ou protetor, capaz de evocar nela um senso de direção, pensamento crítico ou impulso para agir. O problema é que quando projetamos esses arquétipos em pessoas reais, criamos vínculos ilusórios. A alma se liga ao símbolo, mas a mente acredita estar ligada à pessoa. É por isso que muitos relacionamentos começam com fascínio e terminam em frustração. A imagem interna não corresponde à realidade externa. Ainda assim, esses vínculos são essenciais. Eles nos colocam em contato com aspectos que, de outra forma, permaneceriam adormecidos. Uma mulher que projeta seu ânimos em alguém pode, ao se decepcionar, finalmente encontrar dentro de si a força que antes atribuía ao outro. Um homem que idealiza uma mulher como sua ânima, ao vivenciar o distanciamento, pode descobrir em si mesmo a profundidade emocional que ele achava que só existia nela. Nesse sentido, o amor, mesmo aquele não correspondido, perdido ou interrompido, é um catalisador da individuação, do despertar do ser integral. Quando os sinais do universo parecem apontar continuamente para a mesma pessoa, talvez seja porque essa figura ativou em você um impulso profundo de desenvolvimento interior. A alma reconhece nela uma chave, um espelho, um desafio simbólico. O amor, nesse caso, não é apenas desejo ou saudade. É um código da psique tentando te guiar para dentro de si mesma. O arquétipo do outro serve como um lembrete de partes suas que estão pedindo espaço para emergir. A integração de anima e ânimos não é tarefa fácil. Exige a retirada gradual da projeção, o reconhecimento da idealização e a coragem de encarar o vazio que se instala quando o símbolo externo perde sua força. Mas é nesse vazio que algo novo pode nascer. Um amor que não depende do outro, uma força que emerge do centro do ser, uma clareza que transcende a paixão. O amor deixa de ser carência e passa a ser revelação. O universo insiste em mostrar certas pessoas não para que você se perca nelas, mas para que você se encontre através delas. Cada olhar, cada lembrança, cada sonho é um fragmento de uma história maior, a sua história de reconexão com sua essência. O outro, ao ativar sua ânima ou seu ânimos, desperta em você o impulso para se tornar quem você realmente é, completo, autêntico e inteiro. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece carregar uma mensagem. Você pensa em alguém e segundos depois ouve o nome dessa pessoa. Uma música toca e a letra descreve exatamente o que você sente.
você encontra alguém que menciona o mesmo assunto, o mesmo lugar, a mesma lembrança. As coincidências se acumulam até deixarem de parecer coincidência. Carl Jung chamou isso de sincronicidade, a ocorrência simultânea de eventos que, embora não tenham conexão causal, estão profundamente ligados por um sentido simbólico. Quando o universo parece insistir em te lembrar de alguém, pode ser que uma sincronicidade esteja em andamento. Isso não significa que o destino esteja forçando um reencontro literal, mas sim que o inconsciente está utilizando o mundo externo para refletir algo que precisa ser visto no interno. Jung afirmava que a sincronicidade é uma ponte entre a mente e a matéria, entre o consciente e o inconsciente, entre o eu e o todo. E quando ela acontece com frequência, não é um acaso, é um chamado. A pessoa que surge repetidamente em sinais e coincidências pode estar representando um conteúdo inconsciente reprimido, uma memória emocional não elaborada, ou até mesmo uma fase da vida que ainda não foi compreendida em profundidade. O nome que aparece nos lugares mais improváveis, a imagem que retorna nos sonhos, o número recorrente associado a ela, tudo isso compõe um mosaico simbólico que o inconsciente constrói para chamar sua atenção. A pergunta central não é por que ela continua aparecendo, mas sim o que em mim ainda não foi curado, reconhecido ou liberado. As sincronicidades não são meramente experiências místicas, elas têm função psicológica. Servem como choques de presença, como momentos em que a realidade parece se curvar para te convidar ao autoconhecimento. Quando você está emocionalmente preso a alguém, seu inconsciente pode projetar essa ligação no mundo externo, criando associações simbólicas que tornam essa presença onipresente. Mas, ao contrário do que parece, isso não é sobre o outro, é sobre você, sobre algo seu que precisa emergir e ser transformado. Se você tentar ignorar esses sinais, eles se tornam mais insistentes. Mas se você se abrir à escuta simbólica, eles perdem a urgência e revelam seu verdadeiro propósito. O universo não quer te aprisionar a uma lembrança, quer que você se liberte através da compreensão. A repetição do mesmo símbolo indica que há uma lição incompleta. É como um sonho que se repete até que seja interpretado. O mesmo vale para encontros, nomes, lugares e objetos que insistem em reaparecer. Essas manifestações não devem ser entendidas de forma literal, mas arquetípica. A pessoa que você não consegue esquecer pode representar uma qualidade da sua alma que está adormecida. O universo, nesse caso, não está dizendo volte para ela ou reconecte-se com ele, mas sim, olhe para dentro e veja o que essa imagem está te pedindo para despertar. Muitas vezes, a lembrança de alguém vem para lembrar quem você era naquela época, quais sentimentos estavam vivos, quais potenciais foram deixados para trás. O mundo simbólico é a linguagem do inconsciente. Quando o universo fala através de sinais, ele está oferecendo uma bússola. E na maioria das vezes, essa bússola aponta para dentro. A pessoa que aparece o tempo todo pode ter sido um marco, um espelho, um catalisador. Mas o caminho a seguir não está fora. Está em como você ressignifica essa presença dentro de si. A verdadeira função das sincronicidades não é te fazer reviver o passado, mas despertar uma nova consciência. Quando você entende o símbolo por trás da repetição, quando acolhe a mensagem por trás do sinal, o ciclo se encerra, o universo silencia, não porque desistiu, mas porque você finalmente ouviu. A paz que chega não é o fim da lembrança, mas o fim do sofrimento causado por ela. Há vínculos que desafiam o tempo, o espaço e até mesmo a lógica. São conexões que, mesmo após anos, continuam vivas dentro de nós, não apenas como memória, mas como uma presença ativa que insiste em se manifestar. Jung chamava a atenção para o fato de que parte do que sentimos em relação a certas pessoas não vem apenas do nosso inconsciente individual, mas de algo ainda mais profundo, o inconsciente coletivo. Esse nível mais arcaico e universal da psique guarda símbolos, padrões e experiências que ultrapassam o indivíduo, e é nele que muitos vínculos misteriosos têm suas raízes. Quando você sente que algo o liga a uma pessoa de forma invisível, sem razão aparente para ainda existir essa ligação,
É possível que essa conexão esteja ancorada em um campo simbólico compartilhado, em que experiências e imagens são reconhecidas mutuamente por ambas as almas, mesmo sem palavras. Esse tipo de vínculo pode se formar não só por laços emocionais, mas porque o outro representa um arquétipo vivo dentro da sua jornada. O curador, o destruidor, o mestre, o amante, o espelho. E quando esse arquétipo é ativado, ele reverbera por muito tempo, às vezes por toda a vida. Essas relações podem ser experimentadas como encontros de alma, não no sentido romântico ou fantasioso, mas no sentido de que ambas as pessoas tocam camadas profundas e esquecidas uma da outra. Em alguns casos, essa ligação é formada porque juntos vocês vivenciaram uma experiência arquetípica, algo que transcende a história pessoal e se inscreve no tecido simbólico da psique. Pode ter sido um momento de grande dor, de êxtase, de revelação. A intensidade emocional marca a alma, e a alma não esquece. O que complica ainda mais é que esses vínculos costumam ser inconscientes. Você não escolhe lembrar, não escolhe sentir, não escolhe sonhar com essa pessoa. Simplesmente acontece. E quanto mais você tenta suprimir, mais forte parece a presença dela. Isso não é obsessão comum. É o inconsciente pedindo elaboração. E muitas vezes, o que precisa ser elaborado não é o outro em si, mas o papel que ele representou em sua jornada simbólica. Jung afirmava que o inconsciente coletivo se comunica através de imagens e emoções arquetípicas. Quando duas pessoas compartilham um campo emocional profundo, elas podem permanecer ligadas por símbolos que ativaram uma na outra. Mesmo sem mais convivência, o laço persiste porque ele não está no plano racional. Ele está no plano mítico, no território onde vivem os deuses interiores, os sonhos antigos e os padrões de transformação. Muitas dessas conexões são confundidas com destino, alma gêmea ou laços kármicos. E embora essas ideias possam ter valor simbólico, a visão junguiana convida a uma abordagem mais profunda e libertadora. Em vez de se perguntar por que você ainda sente algo por essa pessoa, pergunte-se o que esse sentimento revela sobre você, sobre suas necessidades mais essenciais, sobre seus vazios, sobre sua capacidade de amar e se transformar. O outro, nesse contexto, não é o fim, é o portal. Quando o universo mantém viva a lembrança de alguém, pode estar apontando para um vínculo não resolvido, não com a pessoa, mas com a parte de você que floresceu, ou que morreu, naquele encontro. O chamado, portanto, não é para reviver a relação, mas para integrar o que ela deixou. O vínculo invisível perde sua força quando você honra a experiência vivida, extrai o aprendizado simbólico e o reintegra à sua consciência. A eternidade de certas conexões não está no tempo cronológico, mas no impacto arquetípico que elas provocaram. E enquanto você não compreender o que foi ativado, essa energia continuará a vibrar. Mas quando você aceita o chamado da psique, quando escuta o que esse elo invisível está tentando te ensinar, então a energia se transforma, e o que antes era prisão vira impulso para a liberdade. O universo fala conosco em símbolos, em imagens, em sensações que ultrapassam a lógica. Quando alguém insiste em aparecer por meio de sinais, memórias ou coincidências, não é apenas sobre essa pessoa, é sobre você, sobre o que ainda precisa ser visto, acolhido, entendido. Carl Jung nos mostrou que todo encontro externo é também um reflexo interno. A projeção, a sombra, o animus, a anima e as sincronicidades não são obstáculos, mas convites ao despertar. Enquanto você buscar fora as respostas que estão dentro, os sinais continuarão a aparecer. Mas quando você transforma o olhar, quando compreende que o outro é um espelho da sua alma, algo muda. A lembrança deixa de doer. O símbolo revela sua mensagem. E o universo se aquieta, não porque desistiu de falar, mas porque você finalmente aprendeu a escutar. Se essa jornada fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando os mistérios da psique humana. E não deixe de assistir ao próximo vídeo que está na tela. Ele pode ser o próximo passo no seu processo de individuação. A transformação começa quando você aceita o chamado.